Boa noite. Sinalizem se o áudio está saindo. Alguém que já esteja aqui com a gente, sinalizem se o áudio tá saindo, que da semana passada estava com dificuldade, né? Ok. Então, nós vamos, gente, para o nosso último encontro, né? O de número 6 desse módulo de catequese fundamental. Tá certo? Então, hoje é o nosso último módulo, são as considerações finais de catequese fundamental. Deixarei vocês por um tempo, né? Em agosto, a gente retorna com o estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, certo? Vamos falar sobre o Catecismo da Igreja Católica e depois falaremos sobre, com adultos, uma catequese adulta, né? Então, nós vamos trabalhar Catecismo da Igreja Católica e também vamos trabalhar catequese com adultos. Então, hoje é a nossa consideração final. Hoje nós vamos intercalar um pouco daquilo que é a ação teológico-pastoral da catequese e também algumas questões relacionadas às próprias ciências da religião, as metodologias das ciências da religião, tá? Por isso, hoje falaremos sobre catequese como educação da fé, né? Já é a reta final do nosso estudo que nós iniciamos, né? E graças a Deus a gente conseguiu começar e finalizar, né? Conseguimos começar e finalizar. Tivemos alguns momentos que nós não pudemos fazer a transmissão por conta da falta de energia, porque por uma questão aqui e acolá, mas graças a Deus esse módulo nós finalizamos, né? Então, vocês ficarão aí um tempinho, porque eu irei agora, nesse mês de julho, tentar organizar os ministros da palavra e os ministros da Sagrada Comunhão com a mesma configuração com que a catequese ela já está acontecendo, ela já está funcionando, né? Temos a coordenação paroquial, temos os coordenadores setoriais, já estão acontecendo, né, as formações a nível de setor, né? Agora, mês de julho, por exemplo, é o momento em que a coordenação ela se reúne, tanto a coordenação paroquial se reúne com a coordenação setorial para avaliar aquilo que se viveu, né, nessa formação de setor, dentro da perspectiva do trabalho de uma catequese evangelizadora, uma catequese mistagógica, quais são os planos, né, como é que as coisas estão em cada setor, como é que estão caminhando e tal, como é que foi. Então, a coordenação se reúne esse mês exatamente para avaliar como é que foi a formação, como é que foi como é que foi este encontro a nível de setor, e em agosto nós teremos mais um encontro, né, com os catequistas a nível de setor. Tá certo? Então, neste momento da nossa live, da nossa transmissão, vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele seja o protagonista da nossa ação, da nossa missão, também da nossa conversão catequética, né? Acredito que muita coisa nós conseguimos aprender, conseguimos refletir, conseguimos, dentro do nosso estudo, das nossas reflexões, conseguimos até mudar a nossa mentalidade, nossa ação, as nossas práticas em relação à catequese em nossas comunidades. Portanto, peçamos ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco sempre na nossa caminhada, na nossa jornada, iluminando a nossa mente, nosso coração e nosso caminhar nessa missão tão bonita que Deus nos confiou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Bom, durante as nossas transmissões, né, nós tivemos aqui alguns documentos importantes, né, na nossa reflexão, e muitos outros que eu citei ao longo dessa formação, que basicamente o que nós estamos aqui, o que nós fizemos ao longo desse mês ou meses de formação, foi aprofundar os documentos que para nós são os fundamentos da catequese, né, a base da catequese. Sem a compreensão desses documentos, nós teremos, logicamente, dificuldades de fazer catequese, né? Então, aqui nós temos a catequese renovada, que foi o documento que nós refletimos na nossa live passada, que é o documento 26, tá? Documento 26 da CNBB. O norte de toda a nossa formação, reflexão ao longo da catequese fundamental foi o Diretório Nacional de Catequese, né, que é o documento 84. É um documento bastante denso, né? São muitas páginas para serem lidas, estudadas, refletidas e planejadas para que a ação da catequese acontecesse. E um outro muito importante, que é o documento de Aparecida, também foi um dos documentos que nós utilizamos para as nossas transmissões, né? Então, aqui também eu posso mostrar para vocês o Diretório para a Catequese, né? O Diretório para a Catequese também é um documento importante. Tem um Diretório Geral, que é um livrinho meio salmão, quase rosa, né? Também é bastante denso, tá? Porém, para a nossa realidade aqui no Brasil, temos aquilo que o DCN, o Diretório Nacional de Catequese, da CNBB, nos orienta em relação à catequese, certo? Portanto, hoje nós falaremos especificamente sobre a catequese como educação da fé e estaremos encerrando esse nosso primeiro módulo de estudo, conforme já mencionei. Então, em relação à catequese como educação da fé, dois aspectos da catequese importantes. Um objetivamente e o outro subjetivamente. Objetivamente, a catequese está a serviço da palavra de Deus, tá? Objetivamente, aqui a gente não tem o que discutir, não tem o que questionar. A catequese está a serviço da palavra de Deus, que se manifesta na história e tem seu vértice na revelação de Cristo, tá? Objetivamente, a gente não tem, nós temos apenas o quê? Que seguir, aprofundar os estudos bíblicos e a nossa experiência pessoal com Jesus Cristo. Conforme vimos na live passada, na nossa formação anterior, o testemunho vivo do catequista é muito eficaz na catequese. Subjetivamente, a catequese está a serviço da educação da fé. Então, objetivamente, está a serviço da palavra de Deus, subjetivamente, está a serviço da educação da fé, que é entendida como resposta humana à interpelação da palavra de Deus, né? Então, a catequese ela tem esses dois aspectos primordiais. Em primeiro lugar, serviço da palavra de Deus. O catequista é aquele que ecoa, ressoa a palavra de Deus. Subjetivamente, ouvindo esta palavra, escutando esta palavra, a catequese está a serviço da educação da fé, que é a resposta humana que nós damos à interpelação desta palavra, né? Por isso é necessário a gente fazer uma catequese evangelizadora, com os pilares da evangelização, uma catequese mistagógica, uma catequese orante, uma catequese da reflexão, né? Uma catequese que supere aquilo que eu venho falando sempre, a proposta de uma catequese enciclopédica do conteúdo, a catequese escolarizada, né? Vamos refletir, então, nesta noite, para finalizarmos o nosso primeiro módulo, sobre a catequese como iniciação à fé e também educação da fé, que são os dois aspectos primordiais da catequese. Iniciação da fé é o aspecto objetivo da catequese. Educação da fé é o aspecto subjetivo da catequese, né?
Aqui a gente estava tendo falta de energia também, direto. Mas aí, como a live fica salva, né? Ela fica gravada, dá para assistir posteriormente. Bom, Alberic, nós vamos nos basear, né, nesse referencial que é o autor Alberic, no seu capítulo 5º, página 153 em diante, na qual nós vamos falar sobre esses dois aspectos da catequese. Vamos refletir acerca disso, né? A catequese como iniciação à fé e também educação da fé. Então, aqui a gente pode perceber que diante do evento da palavra de Deus, né? Diante da palavra de Deus, diante da escuta da palavra, dessa palavra que ecoa, que ressoa através da boca do catequista, a pessoa humana deve responder com a atitude de fé. Qual é a resposta? A partir da palavra ouvida, a partir da palavra escutada neste encontro, que resposta temos a dar a Deus? O que é que nós temos para responder a Ele? Uma vez que nós nos abrimos à escuta, agora o que é que nós temos a dizer? O que é que nós temos a falar? Que atitudes temos para corresponder a esta palavra ouvida, a esta palavra, né, escutada? Por isso, é interessante, dentro da metodologia da catequese na qual estamos trabalhando, que o encontro de catequese seja dividido para esse momento de escuta, esse momento de partilha, um momento de oração, e etc. Então, a catequese ela se define também como mediação eclesial, para colocar a pessoa em sintonia com a palavra de Deus, favorecendo assim o crescimento na fé. Então, o catequista ele é um mediador. O catequista ele é um facilitador deste encontro, né? O catequista ele precisa ser alguém que facilite o acesso dos catequizandos, dos catecúmenos, a este encontro pessoal. É aquele que proporciona este encontro através da palavra de Deus e do seu testemunho pessoal, né? Por isso, são fontes interessantíssimas, importantíssimas dentro do nosso fazer. Certo? Aqui nós temos, então, expressões consagradas desse serviço à fé, né? Então, aqui nós temos algumas preposições interessantes. A catequese é a educação da fé, para a fé, na fé. Tá? Então, a catequese ela é a transmissão da fé através da pedagogia da fé, né? Propondo o ensinamento da fé. Essa pedagogia da fé, ela é guiada, digamos, nós caminhamos, nós fazemos um caminho, nós fazemos uma caminhada através do itinerário da fé. Coisa que a nossa paróquia, ela está muito bem organizada e estruturada nesse sentido. Temos um itinerário que inicia com a pré-catequese, né? Temos ali a pré-catequese, celebração de passagem para a catequese eucarística, depois rito de passagem para a catequese do J1, depois rito de passagem para a catequese do Crisma, e depois nós temos ali o envio à missão, né? Uma vez que toda essa caminhada foi feita na igreja, a igreja acompanhou o crescimento, o desenvolvimento na fé e pessoal dos seus, agora ela envia a missão, para que haja um engajamento mais consolidado. Eu penso que a partir já na catequese eucarística, já prestando atenção nas aptidões, nos dons que foram desenvolvidos naquelas crianças que depois se tornam adolescentes, que irão para o J1, já precisam começar o processo de engajamento, né? A gente percebe, tem crianças que tocam, crianças que cantam, crianças que leem muito bem, então já dá para a gente começar a engajar na nossa comunidade, né? Existem ministérios que exigem um aprofundamento formativo, né? Dá para ser coroinhas e tal, e existem ministérios que basta que essa criança seja convidada, ela seja preparada, ela seja acompanhada, para ela já iniciar uma determinada missão na igreja, né? A gente percebe que existem crianças que desde muito cedo já sentem a vontade de estarem ali, testemunhando, né? Enfim, e nós, como facilitadores e mediadores do processo, nós precisamos facilitar essa entrada e esse incentivo na vida eclesiástica. Não esperar só para o final do crisma, mas já desde cedo proporcionar
este engajamento, esse acolhimento na comunidade de fé. Então, prestando atenção aqui nesse esquema, temos o Concílio Vaticano II, né, o Vaticano II. A catequese consiste na educação sistemática e progressiva da fé, aliada a um processo contínuo de amadurecimento da própria fé. Esse é o objetivo, amadurecer a fé, né? Dar razões da nossa fé, né? Como às vezes a gente tem observado muito que a gente tem temos cristãos apenas ouvintes, que são aqueles que vão apenas às celebrações dominicais cumprir um certo preceito, né? Mas nós temos poucos cristãos, de fato, que se sentem missionários, que se sentem na responsabilidade de assumir uma missão na igreja com o seu carisma, com os seus dons recebidos, seja seu dom, seja seus dons recebidos na igreja. Precisamos valorizar todas as pessoas que estão ali na nossa comunidade de fé. Então, o Diretório-Geral de Catequese, Diretório Nacional de Catequese e o próprio documento de Aparecida, a catequese ela é de iniciação à fé e também ela propicia a educação permanente da fé, né? Que é exatamente aquilo que nós estamos refletindo ao longo de todo esse nosso itinerário formativo, certo? Esses conceitos, então, ajudam na compreensão da identidade da catequese e seu significado na praxis eclesial, mas não deixam de trazer problemas, claro, né? Esses conceitos ajudam na compreensão da identidade da catequese e seu significado também na própria praxis eclesial, gerar filhos para a igreja, não é gerar filhos para o mundo, né? É gerar filhos para a igreja, para que esses filhos, uma vez membros da igreja, possam também, através do seu testemunho, né, através da sua própria vida, anunciar a palavra de Deus e assim gerar outros novos filhos, né? Porém, temos problemas. Quais são eles? É possível iniciar e educar para a fé ao mesmo tempo, né? Fazer o processo de iniciação à fé e, ao mesmo tempo, fazer da nossa catequese uma educação permanente da fé, né? Então, são problemas surgidos da nossa própria situação atual, né? Porque ainda nós temos a mentalidade de que a catequese ela é apenas para cumprir uma tradição, né? Então, os pais buscam batizar os filhos para seguir uma tradição. Porém, esses pais não são engajados na igreja, os padrinhos escolhidos tampouco, porque aqueles que escolhem os padrinhos não têm uma consciência de fato de vida cristã, qual é a sua missão. Então, vão ali muito pela amizade, né? Esses dias eu falava, não podemos escolher padrinhos pelo bolso, mas pelo coração. Tem muitos que escolhem os padrinhos, as madrinhas, porque acham que a função desses pais, dos padrinhos e das madrinhas, é sustentar o afilhado com presentes, mas na verdade é ser presença desse afilhado, né? Ter contato com este afilhado, educar de fato na fé, né? Se, por exemplo, aqueles pais são pais que não são casados na igreja, os padrinhos deveriam ser aquelas pessoas que poderiam conduzir, levar este casal ao matrimônio para valorizar o sacramento, mas não é assim que funciona, né? Por isso, nós precisamos criar nas paróquias uma força-tarefa na qual todas as pastorais estejam envolvidos em prol de um mesmo objetivo, né? Pastoral familiar engajada junto com a catequese, né? Estamos aqui para o que der e vier, para fazer esse acompanhamento, para fazer os encontros com os pais, para fazer visitas junto com o catequista àquela família, até porque nós temos jovens que acompanham grupos de jovens da catequese do Crisma, nós temos jovens que acompanham um grupo de J1, porém, esses jovens, quando se trata de acompanhar a família, vão sentir dificuldades em aconselhar a família porque não tem experiência matrimonial, não tem experiência de pai, não tem experiência de mãe. Por isso é necessário que a pastoral familiar também sintam-se catequistas,
estejam ali presentes nessa pastoral de conjunto, né? Assim como os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que tem a missão de visitar as pessoas doentes, a pastoral do dízimo, que também tem a função de evangelização, de visitar as casas e evangelizar. Então, esse povo todo deveriam estar engajados com a catequese para ajudar nessa missão. Por exemplo, agora em agosto inicia a fase querigmática, né, de visitar o primeiro anúncio, o querigma, e aí seria muito interessante que os condutores, os introdutores desse processo fossem, por exemplo, os agentes da pastoral do dízimo, onde muitas comunidades ainda a pastoral ela serve apenas para entregar e receber envelope, não tem a função de evangelizar como deveria. Então, se assumir exatamente a sua função, a sua missão de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o querigma, é obviamente que esses introdutores eles seriam formados não pelo catequista, mas por esses agentes, que agora no mês de agosto arregaçariam a manga, né, as mangas, para acompanhar esses catequizandos ou esses futuros catequizandos e futuros catecúmenos, né? E o catequista ali entra em um processo de preparação para receber esses catequizandos e catecúmenos no primeiro domingo do Advento, quando acontece a celebração de entrada no catecumenato, porque passou por esse processo de evangelização dessas equipes que nós temos nas comunidades, né? Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ministros da Palavra, a pastoral do dízimo. Se nós temos grupos de oração da RCC, né? O povo da RCC são especialistas em querigma. Então, vamos ali onde nós temos grupos de oração, onde nós temos grupos da RCC, vamos fazer uma força-tarefa, né? Por isso, eu peço, oriento a vocês, coordenadores de setor e coordenadores paroquiais, que mobilizem agora, no mês de agosto, no primeiro sábado de agosto, não só os catequistas, mas todos os agentes de pastorais, para falarmos da importância do querigma, para iniciarmos uma força-tarefa em cada comunidade, né, fazer visita nas casas, saber quem é batizado, quem não é, quem já está ou não na catequese, né, fazer essa força-tarefa todinha aí. Então, agora, quando a coordenação se reunir na paróquia para avaliar o encontro desse mês com os catequistas em cada setor, já pensar nessa programação para o mês de agosto, no primeiro sábado de agosto, uma força-tarefa com todos os agentes da pastoral para fazer o primeiro anúncio, o querigma, em cada comunidade. Se, por exemplo, na comunidade daquele catequista não tem catequizandos, não tem futuros catequizandos, porque todas as crianças da comunidade já estão na catequese, todos os adultos já fizeram catequese, agora está no processo de engajamento desse povo, veja se tem uma comunidade vizinha necessitando de operários para a messe, e aí aquela comunidade ajuda a outra comunidade, né? Então, vamos pensar basicamente nessa programação para o mês de agosto. Então, aqui nós temos, né, nesse final, conversão, atitudes, maturidade, como controlar essas realidades, né? São os dois problemas que nós temos aqui para a gente refletir. É possível iniciar e educar para a fé? Conversão, atitudes, maturidade, como controlar essas realidades, né? Como é que a gente pode fazer para acompanhar esse processo de maturação na fé dos nossos catequizandos, né? E aqui nós temos basicamente esse esquema aqui para nos ajudar, né? Fé, algumas considerações teológicas, conforme o Diretório Nacional de Catequese, nos números 15 e 18, e o Diretório Geral de Catequese, nos números 53 a 55. Então, nós temos aqui aspectos teológicos que ajudam a reflexão catequética. A Dei Verbum, número 5, ela vai dizer o seguinte: a Deus que revela deve-se a obediência da fé, com a qual o homem se abandona a Deus por inteiro, livremente, prestando-lhe o respeito do intelecto e da vontade,
e consentindo voluntariamente na revelação feita por ele. Os ministros da palavra fizeram esse estudo, estão fazendo ainda esse estudo, né, da Dei Verbum, na qual a gente falava sobre isso. Então, a nossa catequese, ela precisa seguir este caminho. A Deus que revela, deve-se a obediência da fé. Ele se auto-revela, e conforme ele vai se revelando, conforme ele vai dando sentido à minha vida, eu vou obedecendo fielmente através da fé. Então, como é que se dá esse processo de obediência da fé? O homem ele se abandona a Deus por inteiro, livremente, prestando-lhe o respeito do intelecto e da vontade e consentindo voluntariamente na revelação feita por ele. É uma entrega que se dá diariamente, né? Senhor, estou aqui diante da tua presença como um instrumento teu, como um filho, fazei de mim aquilo que for da tua vontade, enfim. Imagina a gente chegar a este nível na catequese, não é? Essa resposta verdadeira e tal, que não seja algo somente pela tradição, somente porque todo mundo da família fez, enfim. Então, resposta a Deus, entrega confiante, dom e graça, né? Então, nós temos aí esse caminho que se faz aí nesse esquema. Depois, outras particularidades da fé, conforme a gente pode estar observando aqui, outras particularidades da fé: bipolaridade, complementaridade. Entre a adesão global, que é a nossa conversão, quando é que a gente começa a perceber que os nossos catequizandos, eles aderiram globalmente à proposta do evangelho? Quando eles mudam de vida. Assim, buscam também esse aprofundamento progressivo. Fé de conversão versus fé de conhecimento. Eu mudo a minha vida e busco as razões da minha fé. Entre componente fiducial e conteúdo objetivo, né? Fides qua e quae. O que é isso? Fé de conversão, mudança de vida, a fé manifestada através das minhas atitudes, né, da minha própria vida, e a fides quae, que é a fides, a fé manifestada através do intelecto, do conhecimento, as razões da minha fé. Por isso, o componente fiducial é o componente da conversão. Eu percebo através da vida daquele catequizando que, de fato, ele está mudando de vida, de fato, ele se converteu. É a fides qua. E a fides quae refere-se ao conteúdo objetivo, ao conhecimento, às razões da fé. Entre atitude total de entrega e expressões culturais da fé. Então, nós temos uma atitude total de entrega, nos deixamos guiar por Deus, pelo Espírito Santo, e nós temos as nossas expressões culturais da fé. Quais são essas expressões? Os ritos, as fórmulas, as crenças, as tradições. Como eu manifesto a minha fé no meu dia a dia através do culto, né? E aí temos aqui o dinamismo da fé, né? De que forma esse dinamismo da fé ele acontece? Catequese é a iniciação à fé e educação da fé em crescimento rumo à maturidade. Enquanto mais eu escuto, enquanto mais eu me aprofundo, mais eu quero mergulhar no mistério de Deus, né? Então, a nossa catequese, ela precisa deixar um gostinho de quero mais. Eu não quero que acabe, eu quero que continue, né? Eu tenho sede, a minha sede, ela continua ali, para ser saciado por Deus, por Jesus. Além de ver a identidade do ato de fé, é preciso entender-lhe o dinamismo de crescimento, ou seja, o que significa fazer um caminho de fé? O que significa fazer o itinerário de fé? E aqui, gente, a gente volta a falar daquilo que nós já falamos em relação aos ritos, às celebrações da catequese, a importância de, entre um rito e outro, parar, fazer um momento de espiritualidade, né? Olha, vamos ter o rito do Pai Nosso, vamos fazer um momento de espiritualidade, refletindo sobre a oração do Pai Nosso. Vamos ter a entrega do símbolo da fé, vamos falar da importância, por que a gente reza o creio na celebração?
Ali manifesta o resumo de toda a nossa fé. Será que nós temos convicção daquilo que nós rezamos? Então, esse dinamismo da fé, temos 5 pontos importantes, né? Dados bíblico-teológicos. A catequese, ela apresenta dados bíblicos teológicos, né? Algo que, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que nós extraímos da Sagrada Escritura. Também, durante o nosso processo formativo da catequese, temos uma abordagem psicoantropológica, conceitos de iniciação e também de atitude. Vamos falar de pessoa, né? Como é que eu, enquanto pessoa, estou me entregando nesse processo de conversão? Como é que eram as minhas atitudes? Que atitudes eu estou tomando hoje a partir do meu envolvimento pessoal com Jesus? Temos, então, a evolução da fé, etapas do seu crescimento, né? Por isso é importante o rito, né? A escadinha. Olha, gente, a nossa catequese é esse caminho, é uma subida. Nós estamos subindo para nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor, né? Por isso, depois de termos passado pelo querigma, hoje a comunidade igreja, ela se reúne para nos acolher na comunidade, na igreja. Por isso a igreja de portas fechadas, a comunidade toda ali reunida, a celebração que começa ali fora, o diálogo entre o introdutor, o catequista, a comunidade, depois ao próprio catequizando, que é acolhido na comunidade. Esse é o primeiro passo. Vamos aprofundar na palavra de Deus, por isso você vai receber a palavra de Deus, enfim, depois mostrando os passos que estão sendo dados na catequese, né? Isso é importante, para que haja o quê? Maturidade religiosa e, com isso, a adultez da fé, que é o novo modelo de crente hoje, um crente maduro na fé. Não é aquele crente meia-boca que qualquer voz leva a ele, né? Qualquer promessa leva a ele. Não, é alguém que é fiel à sua própria fé. Por quê? Porque está convicto, de fato, daquilo que é a sua própria fé, né? Mas nós temos aqui desse dinamismo da fé. O que seriam, então, os dados bíblico-teológicos, né? Então, nós temos aqui o aprofundamento no Novo Testamento. Fé é adesão e seguimento de Jesus. Na prática pastoral, seguindo Rica, o acesso à fé compõe-se desses passos. Então, quais são os passos? O pré-catecumenato, que é o querigma, que atrai simpatizantes. Temos o catecumenato, que tem a função da conversão, do aprofundamento, que é a catequese propriamente dita. Temos a profissão de fé, que é o credo, os sacramentos, quando nós fazemos a entrega do símbolo da fé e também do Pai Nosso. E depois nós temos a mistagogia, que é o caminho para a perfeição, cristãos maduros na fé, né? Catequese ou formação permanente. Como é que a gente consegue manter essas pessoas nesse caminho de amadurecimento da fé, né? Então, temos algumas imagens do Novo Testamento que sugerem crescimento, como, por exemplo, a pedagogia divina é semente que deve crescer entre os catequizandos. A vida cristã é desenvolvimento da vida divina até a estatura de Cristo. Então, é uma construção. A pedagogia divina, ela deve dar fruto, ser conservada. O verdadeiro crescimento do reino de Deus é algo interior que compreende também a ordem do conhecimento. O cristão deve, na verdade, crescer na fé, né? No conhecimento de Deus e também de Jesus Cristo. E depois vocês podem fazer a leitura dessas passagens para vocês verem no Novo Testamento as marcas, as imagens do crescimento da fé. Certo? Depois, nós temos os aspectos psicoantropológicos, que quando a gente vai trabalhar especificamente com a pessoa, o desenvolvimento psicológico e do homem, a sua identidade, né? Então, nós vamos trabalhar na catequese o dinamismo do processo iniciático, o processo de iniciação de crescimento. Essa celebração, esse rito marca mais uma etapa do seu crescimento na fé. Por isso, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser feito de uma forma correta.
para que o catequizando chegue na igreja sabendo o que é que vai acontecer. Ele quer fazer a profissão de fé. Não porque a catequista disse que naquele domingo é a recitação do símbolo da fé, mas porque ele quer publicamente dizer em que ele crê. Por isso ele reza o creio diante da comunidade, né? Dinamismo da fé como interiorização de atitudes, né? Você demonstra que você, de fato, está crescendo na fé a partir das suas atitudes, a partir do seu comportamento, como muitos gostam de falar, né? Do seu comportamento. E, terceiro, nós temos 6 etapas do desenvolvimento religioso, segundo Fowler, né? Quais são essas 6 etapas do desenvolvimento religioso? E aqui nós temos algo tirado das ciências da religião, né? Fé intuitivo-projetiva, que é o que a gente chama de pré-catequese. Como é que nós vamos falar de Deus para as crianças pequenas, as quais aprendem com o concreto, com aquilo que é palpável, né? Então, precisa ser de uma forma na qual as crianças consigam perceber a presença de Deus nas pessoas, nas coisas, nas atitudes, no dia a dia, no cotidiano, através da criação, né? Então, precisa ser algo mais concreto, através da bondade, né? Por isso, a pré-catequese, ela não pode ser uma catequese da palestra, ela precisa ser uma catequese da construção, da experiência. Depois, quando a criança ela está na fase da catequese eucarística, a fé ela é mítico-literal, né? O que é mítico-literal? É quando você reflete com ela a passagem bíblica, o cotidiano, o dia a dia. Você mostra Jesus no dia a dia das pessoas, na vida, né? E aí o testemunho do catequista é muito importante, né? Quando o catequista ele rememora a sua própria história de vida, ele rememora a sua história de conversão, né? Depois, no J1, nós temos a fase da síntese entre conteúdo da fé e relações pessoais. Como é que, no nosso dia a dia, na nossa convivência humana, nós conseguimos viver como cristãos, né? Depois nós temos a fé individual reflexiva, já na idade adulta. Eu já consigo refletir a minha própria fé, as minhas próprias atitudes, fazer reflexões pessoais das minhas próprias atitudes e buscar a conversão, buscar a confissão, né? Depois, nós temos a fé unificante ou de reapropriação, que acontece após os 40 anos, que é o momento de voltar, é o momento de por exemplo, fazer aquela rememoração. Quando Jesus me encontrou, quando eu fiz essa primeira experiência, onde é que eu estava, em que condições eu estava quando Jesus me encontrou. E, segundo o Fowler, né, a última etapa do desenvolvimento religioso é a fé universalizante, que já é essa superação da fase anterior e poucos alcançam, porque a expectativa de vida não permite, né, esse amadurecimento total da fé, né? Poucos alcançam. Na verdade, no nosso próprio cotidiano, a gente consegue, por exemplo, ver nas pessoas quando de fato ela vive a fé, né? Quando de fato a gente consegue ver Jesus nas atitudes dessas pessoas através da sua espiritualidade, né? Então, a meta da maturidade religiosa é o objetivo último da catequese. Então, quais são essas? Qual é essa meta, né? Fé madura como atitude global, a fé como característica central da personalidade, fonte de sabedoria. Eu recorro à fé sempre que eu preciso, né? Eu recorro a Deus sempre que eu preciso. Eu preciso fazer um discernimento, eu quero tomar uma atitude, então eu entro em oração para fazer a minha escolha, para tomar a minha decisão, né? Fé madura desenvolve harmonicamente as 3 atitudes fundamentais. O que é isso? Conhecimento, cabeça, afeto, sentimento, que é o coração, comportamento, ação. Então, isso daí é a educação da fé integral dos nossos catequizandos. Tem que afetar cabeça, coração e mãos.
cabeça, que é o conhecimento, o afeto, o sentimento, que é o coração, e o comportamento, as ações, né? Que faz lembrar as nossas mãos. Ser adulto na fé hoje é um novo modelo de pessoa, né? Ou seja, o que é que a gente considera a maturidade religiosa? Nós consideramos um adulto na fé. E esse adulto na fé, ele não tem idade. Às vezes é um adolescente, às vezes é um jovem, às vezes é um idoso, né? Às vezes é um adulto mesmo, de 30 anos, enfim. Então, ser adulto na fé hoje é um novo modelo de pessoa crente. Identidade religiosa personalizada e livre e autônoma. Fé encarnada na cultura, no dia a dia, no cotidiano, no ordinário da vida. Sentido de igreja de forma adulta. Sabe lidar com os desafios, com os pecados que muitas vezes a igreja comete, uma vez que ela é santa e pecadora, né? Espírito comunitário, compromisso com o mundo e consciência ética, abertura e diálogo intercultural e religioso, é alguém que não se fecha para outros irmãos de outras denominações religiosas, mas é capaz de demonstrar com a sua vida, com a sua capacidade dialogal, o quanto a sua fé fez de você uma pessoa madura, uma pessoa consciente, autônoma. Né? Então, é bastante exigente aquilo que esse modelo, né, de catequese que nós estamos vendo exige. Né? Catequese como iniciação à fé e educação da fé, que são os pontos que nós estamos refletindo hoje. A catequese se define como mediação eclesial a serviço desse renovado dinamismo da fé. Teologicamente, é possível educar a fé em sentido secundário instrumental no âmbito das mediações humanas. É necessário reconhecer seus limites, se põe a serviço do encontro inefável entre a liberdade humana e a proposta interpelante de Deus. Né? Então, pelo menos, trabalhar dentro da catequese, olha, precisamos ouvir a voz de Deus, nos abrir para ouvir a voz de Deus, fazer o nosso discernimento, nos colocar em oração diante do nosso Senhor. Né? Reconhecido esse limite, a catequese é a educação da fé em sentido integral. Por quê? Porque o crescimento da fé envolve também o dinamismo do amadurecimento humano, seguindo a pedagogia de Deus, seguindo a pedagogia divina, que nós já acabamos de ver. A catequese também é considerada obra de socialização religiosa, né, que nos permite essa abertura, esse diálogo, essa escuta, sem preconceito, sem distinção de pessoas. Mas você evangeliza, você fala do quão importante é a sua fé, capaz de lhe fazer uma pessoa assim, aberta ao diálogo, aberta à escuta, alguém que, por exemplo, não julga, não condena, embora aquela pessoa esteja cometendo algo contra a sua fé, contra a fé, mas você fala de uma forma tal que essa pessoa ela se contagia porque você é uma pessoa realmente transformada pelo evangelho, né? Então, nós temos dois problemas, que é o quê? Como fazer essa integridade do conteúdo, e também nós temos a questão da própria memorização. Né? Que é isso, às vezes a nossa catequese ela só é para encher a cabeça. Né? Ela não atinge o coração e tampouco as mãos. Então, algumas conclusões, né? Algumas conclusões dessa nossa formação. A catequese promove o processo geral de crescimento. Sem maturidade humana, não há maturidade da fé. Ambas têm que caminhar juntas, maturidade humana e maturidade da fé. Há maturidade da fé, mas não há maturidade humana, eu vou perder esse daí para qualquer outro que falar mais alto. Né? Então, tem que haver, paralelamente, se eu tenho maturidade humana e não tenho maturidade da fé, nada feito. Então, a gente precisa fazer o paralelo, acompanhar, caminhar juntos, né? Maturidade humana e maturidade da fé. A meta da fé madura é tarefa contínua, né? Então, a celebração, as programações das capelas, né? Círculo de orações, etc., a escola da palavra e grupo de jovens, enfim.
Há um elo que liga dinamismo da fé e experiência religiosa. Sem experiência religiosa de fé, a atitude de fé não amadurece. Eu vivo a minha fé sozinha no isolamento, faço as minhas orações, escuto o Frei Gilson de madrugada, rezo o terço. Sem experiência religiosa de fé, a atitude de fé não amadurece. É a semente que cai sobre a pedra, né? Todas as metodologias são válidas. Dedutivas, indutivas, emotivas, reflexivas, compromisso, participação, uma vez que respeite ao caráter global de toda atitude verdadeira. Aquilo que eu fizer na catequese para somar é válido, tá? Se atinge o objetivo, é válido. Objetivos e tarefas da catequese: favorecer e despertar a conversão, a mudança de vida, promover e fortalecer as atitudes de fé, docilidade, escuta e abandono à pedagogia divina em Cristo, né? Docilidade, escuta e abandono. Quando a gente fala em abandono, não é abandonar a fé, mas é se abandonar na pedagogia divina, se deixar guiar pela pedagogia divina. Confiança inabalável nas promessas de Deus. Esses dias agora eu refletia o quanto nós somos fracos na fé. Diante dos desafios, diante das dificuldades, a gente quer largar tudo, de preferência a igreja, de preferência a fé. Começamos a duvidar e questionar a Deus, no lugar de nós vivermos a nossa fé tão quanto nós professamos, né? Então, diante dos desafios, das dificuldades, a gente reclama, né? No lugar da gente se colocar diante de Deus, no lugar da gente confiar, no lugar da gente, de fato, ter fé, né? Fé informada pela caridade, que é plenitude do amor. Sem caridade, uma catequese sem a experiência religiosa, sem a experiência da caridade, não é eficaz. Assimilar a mensagem cristã em seu aspecto de vivência, que é a fides qua, né? E conteúdo, que é a fides quae. Então, fides qua é a de vivência, meu dia a dia, o meu cotidiano, minha vida. E conteúdo, o intelecto, né? As razões da minha fé. Educar para o agir cristão. Iniciar em todas as dimensões da vida cristã. Em todas. Seja na diaconia, seja na coinonia, seja no martírio, seja na liturgia, né? Precisa iniciar em todas as dimensões, né? Você percebeu, seu catequizando tem aptidão para o canto, para ser coroinha, enfim, é necessário esse engajamento. Se ele se sentiu chamado, ele lhe procurou, quer saber como se engajar, acolha, receba, apresente, vá você apresentar o catequizando até o grupo, até o coordenador, né? Fale sobre ele, apresente essa pessoa, enfim. Tá certo, gente? Então, encerramos aqui o nosso primeiro módulo, que é o módulo de catequese fundamental, na qual nós construímos a base da catequese. Que nós sejamos os primeiros, né? Nós sejamos os primeiros a nos educar na fé permanentemente, primando pela nossa formação, assim como olhando sempre a nossa própria vida, como é que está a nossa própria vida, fazendo rememória, qual era o rosto que eu tinha antes do meu encontro pessoal com o meu Senhor, que rosto eu tenho hoje, que atitudes eu tomo hoje. Eu me coloco sempre em oração, me coloco sempre diante do Senhor. A fé, ela me conduz, é ela que me conduz no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Lá no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha família, nos grupos, né? Como é que a fé, ela me conduz? Ela é o centro da minha vida, o centro da minha história. Jesus faz parte da minha vida, de fato, ele tem entrada na minha vida. Eu busco a Deus quando eu quero tomar uma decisão, tomar uma atitude, né? Quando eu preciso fazer um discernimento. De vez em quando eu me recolho para ter uma intimidade pessoal com ele, ou eu só participo de uma espiritualidade se a igreja promover.
Eu só vivo uma espiritualidade promovida pela igreja, não uma espiritualidade que eu propriamente busco, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive lá na paróquia, estavam vendendo, né? Tem lá na paróquia, na verdade. Aqui algumas indicações, né? Algumas indicações sobre essa questão aí da espiritualidade, da oração pessoal, do encontro pessoal com o Senhor. Ó, esse aqui estava à venda na paróquia. Não sei se vocês conseguiram adquirir. 31 dias à escuta do Deus vivo, da tradição oral ao Deus, ao texto bíblico. 31 dias, ou seja, em cada dia no mês a gente tem um esquema de oração para a gente rezar, né? Um outro, a direção espiritual, encontro com Deus, uma indagação teológica. Esse aqui também, que fala sobre a nossa vida de oração, espiritualidade e tal. Agora, este aqui, que é um retiro com o peregrino, não tem como a gente... Aqui fala dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Está sendo vendido lá na paróquia também. E é interessante, porque eu posso fazer viver o meu momento de oração, de espiritualidade, tirando um dia, né? Cada dia fazer esse exercício. Tem perguntas, tem citações, né? Em algum momento que a gente está aí precisando, né, de nos retirar, de fazer um retiro, aqui nós temos esquemas de retiro pessoal, né? São livros que estão sendo vendidos lá na paróquia. Se não tiver mais, mas vocês conseguem. Tem outros também que agora eu não consigo, tá aqui, né? Mas no momento eu não estou conseguindo identificar. Mas são propostas boas, né? De momentos de oração. Eu ganhei lá na paróquia Cristo Rei o devocionário a Cristo Rei também, tem vários modelos de oração, né? Tem as próprias laudes, né? A liturgia das horas, tem um aplicativo que você pode baixar gratuitamente para fazer a liturgia das horas, né? Fazer a recitação dos salmos, né? Dependendo do tempo que você acha mais propício, enfim. Então, viver esse momento de espiritualidade, né? De crescimento na fé e educação permanente da fé é muito importante. Assim, né? Assim, você sendo uma pessoa de oração, de espiritualidade, de intimidade com a palavra de Deus, você proporcionará de uma forma mais eficaz que o seu catequizando ele também seja, né? Porque ele consegue perceber que essas ações são importantes também, porque ele percebe na tua vida o quanto isso faz você viver bem diante das dificuldades da vida, do dia a dia. Tá certo? Então, finalizamos aqui esse nosso módulo. Nos veremos novamente somente em agosto, na qual nós faremos um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, quem ainda não tem o Catecismo da Igreja, é bom adquirir o Catecismo, né? Porque em agosto, o mês de agosto vai ser dedicado ao estudo do Catecismo da Igreja Católica e também faremos um estudo sobre a catequese com adultos, que é a prioridade do Diretório Nacional de Catequese. Então, que o Senhor nos ajude, né, nessa nossa missão tão bonita, a qual nós respondemos à nossa igreja de educar na fé, de sermos aqueles que ecoam a palavra de Deus em nossas comunidades, em nossas paróquias. Considero que dos membros do membro do corpo de Cristo, o catequista é o útero que gera os filhos para a igreja, né? Só precisamos cuidar bem tanto do momento gestacional
quanto no momento pós-parto, né? Precisamos cuidar bem desses filhos para que esses filhos continuem sempre atuantes, vivos, presentes na nossa comunidade. Que sempre rezemos, né? Por essas pessoas, por esses catequizandos, que tanto nós ajudamos a formar na fé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até agosto, se Deus quiser. Até.